Na região norte, continua preso um pastor suspeito de estupro e de crime de stalking. As vítimas seriam adolescentes de uma igreja em Pentecoste. E o Matheus Ferreira está aqui com a gente para falar sobre esse caso absurdo, né, Matheus? E sobre o crime de perseguição atribuído a ele. Isso mesmo, Juliana, esse crime de stalking, que vem crescendo cada vez mais aqui no país e foi praticado por esse pastor de uma igreja evangélica da cidade de Itapipoca, aqui na região norte do Ceará. Ele foi preso na tarde da última segunda-feira na cidade vizinha, no caso, a cidade de Pentecoste. Segundo as informações e investigações da Polícia Civil, ele perseguia essas adolescentes que frequentavam a igreja, onde ele era um líder religioso, um pastor dessa igreja evangélica. Ele perseguia as moças, as vítimas, nas redes sociais, ligando para elas, acompanhando o dia a dia, a rotina dessas meninas. As famílias perceberam, tiveram essas informações dessa perseguição do pastor e comunicaram para a polícia, para a delegacia regional da cidade de Itapipoca. Nessa última segunda, ele foi preso e autuado pelos crimes de stalker e também de estupro de vulnerável. Ele usava também da manipulação, por ser esse líder religioso, manipulação emocional contra as famílias e também essas adolescentes. É um crime, inclusive, relativamente novo, segundo informações da polícia aqui do Ceará. Começou em 2020, 2021 a ser comunicado nas delegacias esse crime de stalking. Agora, no que consiste de fato e como perceber essa atuação dos criminosos que praticam esse tipo de situação com as vítimas, muitas vezes adolescentes, mulheres também. Nós convidamos o advogado criminalista Oséias Rodrigues, aqui de Sobral, para passar mais informações para a gente sobre essas situações e como perceber que está sendo vítima desse crime de stalking. Doutor, bom dia. É um crime, como eu disse, novo, que vem sendo cada vez mais praticado e crescendo, Exatamente. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos que nos acompanham. É um crime que consiste em uma perseguição. E essa perseguição ela tem que ser de forma reiterada, onde há uma ameaça à integridade física ou psicológica da vítima, em que o sujeito ele acaba comprometendo, ele acaba restringindo a liberdade da vítima, a sua vida privada, a sua intimidade. Ele tem previsão lá no artigo 147A do Código Penal brasileiro e, como você bem pontuou, foi inserido no nosso Código Penal em 2021. E aí, como é importante, nesse caso, levantar provas, as vítimas que estão percebendo, que estão sendo perseguidas, seja presencialmente ou no âmbito virtual, é importante levantar essas provas. Exatamente. É interessante a gente entender que ele pode acontecer tanto em um cenário, um ambiente físico, como em um cenário virtual. No cenário físico, ele acontece com uma forma de perseguição. O ofensor ele acaba monitorando os passos da vítima, ele acaba seguindo a vítima, ele tem este controle de onde a vítima está, a vítima tem temor de sair de casa, ela começa a alterar ali a sua rotina. No cenário virtual, as redes sociais elas têm sido utilizadas bastante como encaminhamento de mensagens, fotografias, áudios, através de Instagram, através de Facebook. Então a vítima ela tem que materializar todas essas condutas, esses prints de conversas e encaminhar a autoridade policial para que seja tomada as devidas providências. E foi justamente nesse caso lá de Itapipoca, esse pastor, que é um líder religioso da cidade, ele perseguia as moças, as adolescentes na internet, também presencialmente, e usava da função de líder religioso para praticar toda essa ação. É importante também saber as penas para esse tipo de crime, As penas desse crime previsto lá no 147A, ela é de detenção que vai de 6 meses a 2 anos. Acontece que existem situações em que essa pena ela pode ser aumentada até a metade. Quais são essas hipóteses? No caso de um crime praticado contra adolescente, contra criança, contra idoso, praticado contra a mulher em razão do sexo feminino, praticado em concurso de pessoas, que é aquele crime que é praticado por 2 ou mais pessoas, e também com o uso de arma. Nesse caso, a pena ela é aumentada até a metade, afastando a competência do juizado especial. E nesse caso, as vítimas elas devem, claro, procurar sempre uma delegacia, fazer um BO, um registro sobre essas perseguições.
É importante destacar, Matheus, que esse crime previsto no 147A, o crime de stalking, ele é de ação pública condicionada à representação. Então, para haver a instauração de um procedimento para apurar a prática desse crime, a vítima ela precisa oferecer uma representação, ela precisa ir à autoridade policial e manifestar o seu interesse em que esta conduta ela venha a ser apurada pela autoridade policial. Muitas vezes, no âmbito, por exemplo, virtual, começa com aquelas mensagens frequentes, depois começa a marcar encontro, ou sai do virtual, passa para o presencial também. Exatamente. É importante também as vítimas entenderem que isto é o início de uma agressão, o início de um crime. E isso pode se agravar com o decorrer do tempo. Então você tem algo que está em torno de uma ameaça que pode se concretizar aquelas ameaças se a vítima ela não tomar a iniciativa de logo procurar a autoridade policial para a instauração de um procedimento cabível para apurar a autoria do crime e a materialidade. Nesses casos pode até caber uma medida protetiva nessas ocorrências? Sim, nos crimes que têm a abrangência, nesse crime, quando você tem a abrangência da Lei Maria da Penha, quando é praticado contra a mulher no contexto de violência doméstica, a mulher ela pode se valer de uma medida protetiva prevista lá na Lei Maria da Penha, como também pode requerer uma medida de cautelar de afastamento. Essa medida cautelar já com previsão no artigo 319 do Código de Processo Penal. É isso, nesse caso, a Alisson Juliana, lá do crime de Itapipoca, esse pastor ele foi preso na cidade vizinha, no caso Pentecoste, mas era lá na cidade onde ele praticava as ações criminosas, perseguindo as adolescentes, se aproximando das famílias porque ele era líder religioso, um pastor de uma igreja evangélica e foi preso, felizmente, agora essa semana está preso à disposição da justiça aqui da região norte do Ceará. É importante não deixar sempre de fazer esse BO na polícia, né, doutor? Exatamente, como eu afirmei agora há pouco, ele depende de representação, é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Então existe a necessidade da vítima manifestar o seu interesse em que esse procedimento seja instaurado e seja apurado para as devidas consequências, né, sobre a apuração desse crime. Certo, obrigado pelas informações aqui no Bom Dia Ceará. Alisson, Juliana, são essas as informações importantes sobre esse caso, esse crime novo aqui no país, né, crime de stalking, né? Volto com vocês. Um crime que agora é tipificado, né? Tem esse nome novo, mas que de alguma outra maneira, por conta da tecnologia, ele é chamado de stalking, a pessoa sofre perseguição. Mas esses casos de perseguição de líderes religiosos, eles são recorrentes. A gente tem visto de um tempo para cá, teve o episódio do João de Deus, que repercutiu no país inteiro, né? Ele foi condenado a 118 anos de prisão por crime de abuso sexual. E agora, mais recentemente, teve o João de Deus do Pará, um homem de 69 anos acusado de cometer estupro a 10 vítimas, isso foi em 2022. Então, é importante realmente ter esse olhar, né? A pessoa já procura uma orientação espiritual ou um líder religioso e confia cegamente nessa pessoa. E ele se vale disso, dessa posição, dessa confiança para praticar esse tipo de crime, o que é muito, muito absurdo. Obrigada pelas informações, Matheus.